Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu vou ser muito sincero, eu pensei muito se eu deveria publicar esse vídeo ou não. Porque o que eu vou trazer aqui não é algo fácil de ser digerido. Sinceramente, eu acho que muitas pessoas não estão prontas para ouvir o que eu vou expor aqui hoje. Por outro lado, eu sei da qualidade da minha audiência, eu sei que muitas pessoas já estão prontas para receber esse tipo de conteúdo. E o que acontece? Ninguém vai falar isso para vocês, né? O cônjuge de vocês não vai falar o que eu vou expor aqui agora. Então, muitas vezes, vocês estão tentando fazer o relacionamento dar certo com muita boa vontade, só que vocês não sabem o que de fato fazer. Vocês estão perdidos muitas vezes. Porque, claro, tratar sobre esse assunto aqui é algo muito complicado, não é fácil, hein? E muitas vezes vai ter que vir alguém de fora para expor para vocês, através de um raciocínio lógico e concreto, a gênese, a raiz de todos os problemas conjugais. E ao passo que você compreende isso, agora você tem um mapa, agora você tem uma compreensão do que de fato você precisa fazer para melhorar a sua relação, ou fazer com que ela cresça no amor, ou enfim, resolver as pendências que você e o seu cônjuge estão vivendo. Então vamos lá, o que eu vou expor aqui de alguma forma vai desmantelar essa visão de amor romântico, utópico, que muitas pessoas têm. Muitas pessoas enxergam a relação conjugal de forma afetada, de forma romântica, e querem viver a relação nesses termos. E aí se frustram e não sabem o porquê. Então, o que eu vou falar hoje não é algo fácil de ser digerido, mas é necessário. Se você não compreende isso e não aceita essa realidade, você nunca vai conseguir se orientar dentro de uma relação conjugal, ok? Então peço que você preste muita atenção. Espero que você consiga compreender o que eu vou falar aqui. Caso você não compreenda, tá tudo certo. Uma hora, daqui a pouco, com o passar do tempo, você vai voltar nesse vídeo aqui, ou vai lembrar das coisas que eu disse. Falou, puxa vida, não é que o Otávio tinha razão? Então, espero do fundo do coração que esse vídeo, de fato, seja uma mola propulsora para você nunca mais se perder, para você nunca mais ficar inseguro nesse mundo de relacionamentos, beleza? Então, para a gente iniciar, eu vou ter que fazer uma introdução aqui acerca da nossa cosmovisão, ou seja, da nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, se você parar para pensar, ela está muito articulada com o prisma da justiça. Nós olhamos para a vida a partir dessa lupa da justiça. Se as coisas são justas ou não. A definição de justiça, de uma forma bem generalizada aqui, nada mais é do que dar a cada um o que lhe é devido. Essa é a definição de justiça. E todos nós olhamos para a vida a partir desse prisma, a partir dessa ótica. Por quê? Bem, o Ocidente ele é formado por 3 pilares. O direito romano, a filosofia grega e o cristianismo. Querendo ou não, esses 3 pilares, eles estão articulados com o tema da justiça. Quando a gente vai olhar para a filosofia grega, o primeiro livro de ética, criado por Aristóteles, Ética Nicômaco, ele expõe a justiça como uma virtude, a justiça como um bem. No cristianismo, a gente tem a justiça como uma virtude cardeal, ou seja, uma virtude importante para a vida humana. E o direito romano nada mais é do que a aplicação da justiça nas relações sociais. O direito romano é a busca, é a tentativa de fazer com que a vida humana, materialmente falando, seja mais justa, que cada um tenha o que lhe é de direito. Tá compreendendo? Então é lógico, a gente vai olhar para a vida a partir desse prisma. Você pode ver que grande parte, talvez, dos seus sofrimentos tem uma relação direta com a justiça. Ou seja, você sofre porque de alguma forma você se sentiu injustiçado. Não deveriam ter feito isso comigo. Olha só, eu não merecia isso que fizeram comigo. Não é justo que eu tenha passado por essas coisas que eu passei. Então a gente raciocina até mesmo as nossas dores a partir desse prisma da justiça. Os exemplos que a gente pode dar aqui são inúmeros. Você vai para um consultório de psicoterapia e fala para o terapeuta, olha,
Meu marido me traiu. Eu sou tão boa pra ele não deveria ter me traído, eu tô me sentindo injustiçada. A minha mãe não deveria ter feito as coisas que ela fez comigo. Eu me sinto injustiçado frente à figura materna. E assim por diante. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. A nossa visão, a nossa cosmovisão, ela tem como um prisma central a busca pela justiça. Quando a gente olha para o cenário político, a revolta se dá quando a gente percebe que os políticos estão sendo injustos. Injustos com uma classe social, injustos com o cargo público que eles receberam, estão sendo injustos com o povo, gastando dinheiro de uma maneira equivocada ou até mesmo roubando. Então, a gente vai enxergar a vida a partir desse prisma da justiça. Dentro dessa cosmovisão entra também o cristianismo. Curiosamente, o cristianismo trata sobre a justiça, só que o símbolo de Cristo, ele traz algo a mais. Ele aponta para uma nova realidade, para a realidade da caridade, para a realidade da misericórdia, do perdão. O que é o perdão? Nada mais é do que alguém fazer algo injusto, fazer algo errado, fazer algo imoral, e a pessoa que foi injustiçada entrega o perdão, não visando a justiça, mas sim a misericórdia. Quando Cristo fala, olha, se derem um tapa na sua cara, dê a outra face. Se a gente for ler essa parábola, a gente vai achar estranho, porque olha, não é justo eu tomar um tapa na cara, muito menos dar a outra face, sendo que muitas vezes eu não fiz nada para aquela pessoa. Desse ponto de vista metafórico aqui. Ele está apontando para uma realidade que antes do cristianismo era muito distante, que é, olha, aprenda a ser misericordioso. Aprenda a ser caridoso. A caridade, sob certo aspecto, ela sobrepõe a justiça. A caridade e a misericórdia não estão tão focados nessa busca pragmática por justiça, mas estão focados mais num amor de redenção. E claro, a gente sabe que se nós formos analisar do prisma da justiça, a justiça humana sempre vai ser falha, por mais que a gente se esforce. Olha, se nós formos olhar o direito, a jurisdição, as leis, os casos no judiciário, muitas vezes, por mais objetivos que eles aparentem ser, a justiça não consegue ser executada de forma perfeita. Quantas pessoas inocentes são presas, por exemplo? E quantas pessoas culpadas não são presas, são inocentadas? Então, nesse sentido, a gente percebe que a busca pela justiça, neste mundo aqui, é algo muito complicado, é algo muito complexo. Por quê? Porque a gente jamais vai conseguir contemplar a totalidade das coisas. A nossa visão ela vai estar sempre, de alguma forma, fragmentada. Eu não consigo olhar para uma história e contemplar toda ela. Eu contemplo uma parte. E eu vou raciocinar a partir desta parte. E aí, muitas vezes, eu vou julgar, eu vou buscar a justiça somente com a parte que eu tenho luz, que eu tenho ciência. E eu acabo esquecendo um montão de coisas. Não é nem que eu esqueci um montão de coisas, é que eu não consegui apreender mesmo. Por exemplo, uma relação de pai e filho. O filho pode dizer, meu pai foi injusto comigo, eu não merecia essas coisas, né? Mas ele está raciocinando isso a partir de alguns elementos, não da totalidade da relação. Até porque ele não lembra de muita coisa, ele não lembra os sacrifícios que o pai dele fez por ele, por exemplo, na infância. Ele não sabe todas as motivações que o pai dele tinha durante a vida. Ele não consegue contemplar tudo isso. Nenhum filho consegue contemplar a totalidade de sacrifícios que um pai ou uma mãe fez por ele. Jamais, não tem como. E mais, a gente não sabe, por exemplo, o que os nossos pais passaram. A gente não sabe como é que foi a vida deles antes deles nos terem. Então olha só, como é que eu vou conseguir julgar, sentenciar uma pessoa ou uma relação, sendo que eu não tenho a totalidade dos dados? É impossível. Então por isso que muitas vezes o nosso juízo, o nosso julgamento, a nossa busca por justiça frente às relações humanas, por exemplo, tende a falhar, tende a ser algo fragmentado. Então quando Cristo ele aparece, ele diz mais ou menos o seguinte, eu não estou querendo aqui entrar em questões teológicas, espirituais, de crença, tá?
Mas ele aparece dizendo o seguinte, olha, deixa a justiça para Deus. Deus é o único ser que consegue contemplar a totalidade das coisas. Deixa que Ele exerça a justiça perfeita. Não foque tanto nisso. Pode até parecer um pouco contraditório, porque a justiça é uma virtude, é um bem, a gente tem que buscar. Mas a nossa busca nunca vai ser perfeita como a de Deus. E a justiça não pode ser o elo, o centro, a motivação central da visão do cristão, mas sim a caridade, a busca pelo amor, que conduz à misericórdia e ao perdão. Feita essa introdução, agora a gente vai entender por que os relacionamentos conjugais eles terminam muitas vezes em brigas, problemas, separações. A gente vai entender a gênese, a raiz de todos os problemas conjugais. Olha, de 99% dos problemas conjugais. Sabendo então que a gente olha a vida pelo prisma da justiça, a gente também vai olhar nossa relação conjugal muitas vezes a partir desse mesmo prisma. A pessoa está me dando aquilo que eu estou entregando a ela, certo? Será que eu estou recebendo na mesma medida em que eu estou entregando? Se eu estou entregando para a relação e eu não estou recebendo, eu me sinto injustiçado. Consequentemente, eu vou cobrar o meu cônjuge, eu vou brigar com ele, enfim. Todas essas coisas que a gente está acostumado. E olha que curioso, se nós nos sentimos injustiçados, novos movimentos podem brotar no nosso coração, como a raiva. A raiva é própria do sentimento de injustiça. Eu me sinto injustiçado frente a uma realidade e eu me irrito com aquilo porque eu quero justiça. Logo eu posso me revoltar. A revolta nada mais é do que um efeito colateral do sentimento de injustiça. E a revolta pode conduzir à vingança. A vingança é, eu fui injustiçado, eu não merecia isso e agora eu vou fazer com que o outro sofra. Já não mais da mesma forma que eu sofri, eu não me importo mais com a intensidade da dor. Eu quero machucar. Eu quero fazer com que o outro também se foda no final das contas. Tá entendendo? Porque eu estou passando por isso. Então a vingança é um movimento próprio do sentimento de injustiça. Algumas pessoas não vão ter esse movimento de vingança, mas daqui a pouco elas se colocam numa posição de vítima. Se eu fui injustiçado, logo eu sou vítima. E se eu sou vítima, talvez eu possa começar a agir como tal, numa certa posição de passividade. Então, por exemplo, o vitimismo, a cobrança excessiva dentro do relacionamento, daqui a pouco aquele cabo de guerra, aquela luta, querendo competir com o cônjuge, está tudo articulado com esse sentimento, com essa visão da relação a partir do prisma da justiça. Quando o cristianismo ele entra na cultura ocidental, ele inaugura também uma nova forma de relação, uma nova forma de abordar, sobretudo, o casamento enquanto sacramento, enquanto uma vocação dos cônjuges, tá? Entre eles dois, que faz com que esse tipo de relação seja uma forma de aprimoramento espiritual e busca de santidade. Então, dentro do cristianismo, a relação conjugal, o casamento, ele é visto como uma vocação, na qual a justiça não é o elo, mas sim a caridade, mas sim o amor. Então, as pessoas, por exemplo, que são cristãs, tá? E vivem a religião, elas deveriam enxergar o relacionamento conjugal, o casamento dessa forma, enquanto uma vocação que vai conduzir a pessoa ao céu. Como São Paulo dizia, amem as suas esposas como Deus amou a sua igreja. Então, olha, é a forma concreta, material, que a pessoa vai ter ali em mãos para buscar a santidade. Logo, a entrega num casamento enquanto sacramento matrimonial, a partir desse prisma religioso, deveria ser total. É uma entrega total. Então ela vai tentar olhar para a relação a partir desse prisma da caridade, da entrega máxima. Ela não tem que apostar na justiça, mas sim nesse amor sobrenatural. É uma pessoa que ela vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, a partir de agora eu casei. A minha vida vai ser dedicada a esse sujeito, a essa moça que eu decidi casar. Então, uma pessoa que tem essa visão e cultiva uma vida espiritual, ela consegue olhar para as injustiças dentro do relacionamento, certo?
com uma faceta mais misericordiosa. Daqui a pouco ela está passando por uma barra na relação. Ela está se ralando lá dentro. Só que ela consegue associar aquele momento a partir de uma ótica transcendente. Ela pode olhar para aquele momento como se fosse a cruz dela. Como Cristo falou, né? Quem quer me seguir, pegue, carregue a sua cruz. Então uma pessoa que está se ralando dentro da relação, ela pode olhar a partir dessa ótica. Ela coloca um sentido transcendente numa situação de tristeza, de sofrimento, etc. Então, olha, dito isso, vamos agora cair na real aqui. Agora é a hora da gente conseguir falar o que tem que ser dito real. Sem romantismo, sem bobageira, ok? Vamos lá. Pensa o seguinte, você está numa relação em que você se sente injustiçado, que você não está recebendo as coisas que você gostaria de receber. Olha, é muito difícil de ter essa entrega caridosa, né? Aquele dar sem esperar nada em troca. É muito difícil de você conseguir amar o seu cônjuge sem nenhum tipo de consolo. É difícil mesmo. Nós, meros mortais aqui, teremos muita dificuldade. Mas muita. Tá? A verdade é essa. Até mesmo as pessoas que cultivam religião, hein? Que tem esse olhar que eu acabei de falar. Pô, se elas estão numa relação em que elas se sentem injustiçadas, que elas não estão recebendo as coisas que elas gostariam de receber, olha, vai ser muito difícil delas entregarem esse amor estável, esse amor enquanto sacrifício, esse ato de generosidade e misericórdia. É muito difícil. Então o que eu quero dizer é o seguinte, olha só, vamos lá. Bem, quando você não está recebendo as coisas que você acha que deveria receber, você se sente mal, você sofre. E o seu olhar diante do seu parceiro muda completamente. Você já não acha justo você dar aquilo que você pode, porque você também não está recebendo. Isso aqui quer dizer o quê? Que de alguma forma, o relacionamento conjugal ele é sim uma troca de interesses. Isso aqui a gente tem que ser capaz de declarar. A realidade tal como ela é. Tanto é uma troca de interesses que quando você percebe que você não está recebendo as coisas que você tem interesse de receber, você sofre. Você, daqui a pouco, briga, termina o relacionamento, para também de entregar para o seu marido ou para sua esposa o que você acha que seria bom entregar. Por quê? Porque os seus interesses não estão sendo atendidos. Isso você tem que ter claro. Tem que declarar o seguinte, caramba, a minha visão sobre o relacionamento não é tão romântica assim quanto eu achava que era. Não é tão mar de rosas assim como eu queria que fosse. Porque de fato eu tenho interesses aqui. E quando os meus interesses não estão sendo atendidos, eu viro uma pessoa completamente diferente. Eu já não consigo amar o meu parceiro de uma forma tão bela, não é mesmo? É óbvio que é isso. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é que, olha, relacionamento conjugal é sim uma troca de interesses. Você tem interesses. E o seu cônjuge também tem. E olha aqui, ó, sendo muito sincero, para nós aqui, meros mortais, para a maioria das pessoas, um relacionamento ele só vai atingir um elemento mais sublime se esses interesses primários estejam sendo atendidos, de ambos os lados. Se esses interesses mais primários não estão sendo atendidos, vai ser muito difícil do casal ter uma relação harmônica, uma relação funcional. Logo, eles não vão conseguir atingir algo mais profundo, algo mais belo, mais sublime. Então o que você tem que entender é o seguinte, olha, relacionamento conjugal é sim troca de interesses. Você tem interesses. E se você tem interesses, o seu cônjuge também tem. É isso. E aqui que está o ponto central. Você já se questionou se os seus interesses, ou seja, aquilo que você quer receber na relação, é o mesmo que o seu cônjuge quer receber? O problema é que pega um casal, homem e mulher aqui, por exemplo, um relacionamento heterossexual, tá? A mulher acha que o marido quer receber as mesmas coisas que ela quer receber. E o marido também. Complica a guerra, porque se a gente for analisar, vamos lá,
Deixa eu fazer uma pergunta agora. Você é homem, você é mulher que está me assistindo. O que você mais tem interesse numa relação conjugal? O que você mais gostaria de receber dentro de uma relação conjugal? A resposta não vai ser igual, hein? Mulheres vão dizer uma coisa, homens vão dizer outra. Pode ter uma variação, mas em geral existe um interesse central. Mulher muitas vezes quer o quê? Segurança. A segurança afetiva, se sentir cuidada, amada, valorizada. Uma segurança moral, alguém que a defende. Uma segurança material também. Não é isso? Uma segurança física. Olha, um homem, ele não está buscando segurança nesse sentido dentro da relação conjugal. Ele está buscando outra coisa. E é aqui que entra o problema, pessoal. Aqui entra a verdade nua e crua. Que eu me sinto no dever de falar para vocês não se perderem mais nessa parada. Se você não está atendendo os interesses do seu marido, a relação vai dar ruim. Se você não está atendendo os interesses da sua esposa, a relação vai dar ruim. Vamos aprofundar então. A mulher, ela tem uma maior complexidade nesse sentido afetivo. Ela consegue olhar para a relação a partir de um prisma mais profundo mesmo. Mais detalhado. Certo? A mulher, ela consegue refletir sobre a relação durante o dia dela. Analisar as variáveis, analisar o que está dando certo, o que está dando errado. Não é isso? Já o homem não tem tanto essa propensão. Por isso que, muitas vezes, a mulher, ela fica irritadíssima quando ela quer conversar com o seu marido sobre a relação. Tem a DR lá, que ela tem vários pontos que ela está observando que ela quer dialogar com ele. E aí ela pergunta o que está ruim para ele dentro da relação. O que ela faz de ruim para melhorar? E o marido fala, tá tudo bem. Eu não vejo muitos problemas aqui. E aí a mulher fica maluca. Como assim ele não vê problemas? De fato, o homem ele olha para a relação conjugal de uma maneira mais simples. De uma maneira mais objetiva. Diferente da mulher. O homem, por exemplo, não tem uma necessidade de ter uma troca afetiva tão intensa quanto a mulher tem. É muito comum da gente ver, por exemplo, as mulheres reclamando que os homens não dão tanta atenção a elas. E é raro de ver um homem reclamando que a mulher não dá tanta atenção a ele. Isso aqui é um construto social, Otávio? Pode ser. Só que também, se a gente for analisar de uma maneira imparcial, sem querer, sem abraçar a ideologia, sem ser afetado, entendeu? Analisando as coisas como elas são. A gente vai perceber o seguinte, que a mulher tem uma demanda afetiva maior que o homem. É natural. A gente percebe na realidade. A mulher tende a ter uma demanda afetiva maior. O homem nem tanto. Então, todos os terapeutas que estão acompanhando esse vídeo aqui, eles sabem. Principalmente terapeutas que trabalham com casais. É muito raro de um homem chegar num consultório de psicoterapia e falar o seguinte, olha, a minha mulher não está dando tanta atenção para mim. Já uma mulher acontece com muita frequência, ela chegar no consultório e falar isso. O que o homem, nesse sentido, sente falta? Que faz com que ele se sinta mal, encucado, inseguro? A relação sexual. A relação sexual para o homem tem uma importância diferente do que tem para a mulher. É completamente diferente a visão do sexo para o homem e para a mulher. Para a mulher, a relação sexual ela é uma consequência. Ela vai ter desejo pelo seu marido se o seu marido estiver entregando as necessidades que ela busca, os interesses que ela tem. Carinho, atenção, presença. Se o marido está entregando essas coisas, a mulher se sente meio que impelida, ela acaba tendo vontade de ter relação com ele. Ou seja, existem aqui algumas necessidades que precisam ser atendidas para a mulher ter esse tipo de interesse. Certo? Para o homem, não. Por exemplo, um casal que está mal, 2 meses sem se falar direito, sem se abraçar, sem se beijar, tá entendendo? Uma relação totalmente fria. Se o marido tentar ter uma relação sexual com a esposa, ele pode até obter êxito,
Mas a esposa, no fundo, ela vai se sentir mal ali. Como quem diz o seguinte, tu não tá cumprindo o teu papel, tu não está presente pra mim, tu não tá escutando as coisas que eu tenho pra te dizer, tu tá ausente pra caramba, e agora tu quer ter relação. A mulher não vai gostar daquilo, sinceramente, ela vai se sentir meio que usada. Olha que curioso. É muito raro de tu ver um homem falando o seguinte, eu me senti usado na relação. Sobretudo pessoas solteiras. Um homem, se ele tem uma relação com uma mulher, ele não vai se sentir usado. Justamente por quê? Porque o sexo é diferente. O sexo para a mulher, sob certo aspecto, ele é muito mais intenso. Porque ela está recebendo. Ela está acolhendo, nesse sentido, a penetração. Então, é claro que o sexo ele é muito mais violento, entre aspas, para a mulher. Por isso que às vezes a mulher sai com um cara pela primeira vez, o cara vai lá ter uma relação com ela, depois pega e vai embora, e ela tem aquela depressão. Ela se sente meio que usada. Poxa, eu tive essa relação aqui com o cara, foi embora, caramba, que vazio. Já os homens não têm tanto isso. Ah, Otávio, mas isso é um construto social, blá, blá, blá. Eu não quero entrar no mérito aqui. Eu só quero trazer a realidade. Por isso que você tem que ter estômago para ouvir, porque essa é a realidade no momento. Pode mudar depois? Eu não sei, mas isso é o que está se dando aqui. Isso que a gente tem que entender. E se você for sincero, você vai concordar com o que eu estou falando aqui. Vai mesmo, eu sei que vai. Então, olha, voltando para o nosso exemplo, se o homem está 2 meses sem falar com a mulher, está numa relação fria, e a mulher chega por trás do homem, dá um beijo no pescoço dele, vira ele para frente, começa a dar uns beijos nele na boca, o cara vai gostar. Vai ser uma relação ali, o cara vai gostar. O cara vai se sentir pra cima. Tá entendendo? Então, olha, é lógico. O homem tem uma visão diferente da relação. Então, Otávio, quais são os interesses primários de um homem dentro de um relacionamento conjugal? Sendo muito sincero, sexo e cuidado. Quer ver um homem se sentir assim, ó, no melhor dos mundos? O cara vai se sentir completamente amado pela pessoa? A mulher vai lá, tem uma relação sexual com o cara, é ótima relação, ambos estão satisfeitos ali, e ela chega pro cara e fala, vai tomar um banho, amor, que eu vou preparar uma janta pra nós. Porra, o homem se sente amadíssimo ali. Teve a relação sexual e ele tá se sentindo cuidado, acolhido pela mulher. Então, no final das contas, o interesse do homem na relação é esse. Ele tem um interesse sexual e ele tem uma busca por um cuidado. Ele tem uma busca por uma certa docilidade que faz com que ele se torne menos selvagem. É a docilidade da mulher que deixa o homem mais civilizado, que deixa o homem mais leve, harmônico para a vida. Se não houvesse mulher no mundo, o homem seria um selvagem, um bruto. Com toda certeza. É a mulher que consegue transformar a fera num príncipe, tá entendendo? Esse é o papel da mulher, sob certo aspecto, nesse sentido aqui mais primitivo da coisa. E a mulher quer se sentir cuidada, quer se sentir protegida. Ela quer saber que tem um homem ali que garante por ela, que está disposto a dar a vida por ela, que está disposto a se jogar na frente de uma bala por ela. Esse que é o papel do homem enquanto ser que protege a sua prole, que protege a sua família. Então quando você vai lá na internet estudar mais sobre casamento, relacionamento, aí você vê alguém falando, olha, o papel do homem é proteger a família. Lógico, de um ponto de vista físico, a mulher ela é mais frágil. O homem tem mais força física nesse sentido. Logo, a mulher ela vai buscar alguém que tenha força para protegê-la. E força aqui não só no aspecto material, mas no aspecto também intelectual, moral, etc. Então o que acontece? A mulher ela tem uma tendência à insegurança. Lógico, porque existem questões na vida da mulher que vão deixar ela mais insegura do que deixaria um homem, por exemplo. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui para vocês que estão me acompanhando, homens e mulheres. Pensem o seguinte, vocês estão sozinhos num prédio, esperando um elevador. Chega o elevador e vocês dão de cara com 4 homens olhando para vocês. E vocês estão sozinhos, repito. O que vai acontecer? O homem vai olhar para essa cena e a tendência é que ele entre. Ele pode ter um certo desconforto ali, mas ele vai entrar no elevador. Mas eu tenho certeza que algumas mulheres não vão querer entrar. Vão se sentir desconfortáveis. Por quê? Ah, Otávio, porque existem os ABUSOs, porque existem os assédios. Lógico, tem tudo isso. Mas a mulher, nesse sentido, ela olha para o homem, tá? E o homem evoca
um certo perigo à integridade física dela. Justamente porque o homem ele tem mais força física nesse sentido. E força física, sob certo aspecto, é poder. Vamos pegar o exemplo aqui. As nações. Quais países que têm mais influência no cenário geopolítico? São países que têm bomba nuclear. Uma bomba capaz de dizimar populações inteiras. Portanto, esses países têm mais influência no cenário geopolítico justamente porque eles são um símbolo de periculosidade. Tá compreendendo? As guerras, por exemplo, são compostas em geral por homens, porque os homens têm uma propensão a ter maior resistência, a ter maior força física, etc. A gente fica brincando, né? Se o Titanic fosse agora, no século XXI, os homens e as mulheres e as crianças, todas elas teriam prioridade nos barcos, né, de salva-vidas enquanto o Titanic estava afundando, tá entendendo? Mas aí o que a tripulação fala? Crianças e mulheres nos barcos. Por quê? Porque o homem tem mais pelo no corpo. A tendência é que o homem tem uma maior propensão a aguentar frios extremos. Tá entendendo? Isso aqui, pessoal, a gente não tá querendo trazer para uma esfera de discussão ideológica. Mas se nós tivermos um pouco de razoabilidade, um pouco de bom senso, e se o nosso olhar não estiver totalmente contaminado por essas afetações, muitas vezes políticas ideológicas que acabam entrando na nossa cabeça, a gente vai conseguir declarar isso com muita normalidade, sem querer fazer juízo de valor, sem querer dizer que isso é machista ou que isso é feminista. Tá compreendendo? Até essa questão do machismo. Por que os homens conseguem exercer essa imoralidade horrenda, estúpida, com as mulheres? Olha, porque o homem tem maior força física. E essa força física, de alguma forma, dá mais poder a ele. E o poder pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Quer outro exemplo muito óbvio? Uma agressão física. Vamos supor que o homem está passando na rua e ele é agredido por outro homem. Olha, esse homem ele consegue, de alguma forma, se ele tiver algumas ferramentas ali, conter aquela situação. Ele consegue bater de volta, ele consegue correr. Por quê? Porque existe uma certa equipariedade de força. Agora, se uma mulher está numa situação como essa, vai complicar muito para ela. Porque a mulher tem menos força que o homem, a mulher corre menos que o homem. Ah, Otávio, eu não acredito nisso. Olha, se a gente for analisar, por exemplo, os 100 metros rasos, geralmente o homem consegue correr mais rápido que a mulher, pessoal. Então, por favor, não fiquem tão afetados com as coisas que eu estou dizendo aqui. Essa é a verdade nua e crua. E se você tiver maturidade, eu tenho certeza que você vai conseguir compreender isso, certo? Porque é a verdade, porque é a realidade. Então, nesse exemplo que eu dei, se uma mulher está sendo agredida na rua por um cara, vai ter que vir outro cara ou outras pessoas para conseguir conter aquela agressão. Então, sobre essa perspectiva que nós nos instalamos na realidade a partir de um corpo e é através do corpo que nós contamos a nossa história, olha, a mulher, nesse sentido, ela tem uma propensão maior à insegurança. Então ela vai buscar o quê? Segurança nos seus relacionamentos. Ela tem um interesse, tá, de obter segurança, de se sentir segura dentro da relação. E aí, lógico, ela vai procurar um homem que consiga atender esses interesses dela. Ela sabe que quando ela ficar grávida, ela vai estar num momento de maior fragilidade, ela vai estar mais vulnerável. Então, para ela seria muito bom ter um cara que consiga resolver as pendências da vida por ela, que consiga aliviar o fardo das costas dela para que ela consiga gestar o bebê, etc. Então, olha só, os interesses do homem circundam nessa esfera de docilidade, de relação sexual, e os interesses da mulher estão intrincados nessa questão da segurança. Segurança afetiva, segurança moral, segurança material, etc. Então, se o cara não está conseguindo entregar segurança para a mulher, ela vai sentir, obviamente, insegura. E qual é a forma que a mulher tem para expor, para transpor na realidade essa insegurança que ela está sentindo? Reclamação, pressão psicológica. Então, a mulher que está reclamando muito na relação, em geral, é porque ela está insegura. E às vezes o cara não consegue perceber isso, acha que ela é chata, né? Briga com ela. Só que o cara também tem uma responsabilidade gigantesca nesse sentido. Porque ele tem que ser capaz de entregar a segurança para ela. E aí muitos homens não entendem isso. Os homens acham que a mulher são que nem eles, né? Só que não são. Então, quando a mulher tem uma busca por segurança constantemente, o cara tem que, daqui a pouco, se esforçar para fazer com que ela perceba que ela está sendo cuidada, que ela está num ambiente seguro. O que é a segurança afetiva nesse sentido? Olha, a mulher tem uma demanda, tá? Às vezes mais acentuada do homem, de receber afeto, de receber uma palavra de valorização, de receber uma presença, de receber um carinho. Então, quando a mulher não se sente ouvida, quando não se sente acolhida, quando ela não percebe que o homem está ali, de alguma forma, amando ela nesse ponto de vista afetivo, ela vai ficar insegura. E aí o cara tem que entender o seguinte, olha, talvez
a demanda afetiva da minha mulher seja maior que a minha. Eu não preciso tanto ficar abraçando aqui, beijando, dizendo que amo, não é? Mas a mulher precisa, para ela é importante isso, ela vai ficar segura. Então o cara vai fazer o quê? Ele vai entender o interesse dela e vai entregar, vai contornar essa questão por amor e sabendo que isso vai fazer com que ela fique melhor. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, por que às vezes tem um cara que tá entregando carinho, que o cara é afetuoso, o cara fala que ama, ele entrega uma segurança afetiva, só que mesmo assim a mulher está descontente com a relação, tá insatisfeita? Olha, porque em geral, nesses casos, o homem não tá entregando as outras formas de segurança. Para daqui a pouco não tá mostrando para ela as forças que ele possui de ação no mundo. E que forças são essas? Olha, no final das contas, uma pessoa que é forte, que consegue transmitir segurança, é uma pessoa que consegue, no limite, resolver problemas. Então, o homem que não está resolvendo os problemas cotidianos na vida da mulher, que não está ajudando ela nesse sentido, que não está estabilizando o mundo para ela nesse aspecto, vai fazer com que a mulher fique insegura. Então, por exemplo, a mulher está casada com um cara, beleza? E ela percebe que o cara não está buscando crescer, que o cara não tem ambição, que o cara é meio desleixado com o trabalho, que o cara não tem aí um drive de progresso. Ela vai olhar para aquela realidade e vai sentir o quê? Insegura, porque ela está querendo mais segurança. Ela olha para aquilo e diz, pô, mas o marido aqui poderia estar trabalhando, poderia estar evoluindo, poderia estar crescendo na vida profissional, poderia estar treinando, poderia estar estudando, mas o cara está atirado no sofá, mexendo no celular. Isso deixa a mulher insegura, porque ela percebe o quê? Uma certa fraqueza. Porque ela não percebe que o homem está exercendo essa força de ação no mundo. E perceba que grande parte desses problemas, dessa capacidade de resolver problemas que a mulher busca no homem, a mulher também consegue resolver. Só que ela quer ter essa garantia de que tem alguém ali que possa resolver por ela caso um dia ela não consiga ou ela queira demandar isso para outra pessoa. Então, por exemplo, o casal ali tem várias demandas práticas da vida e o homem não resolve. O homem deixa para depois, procrastina. O que vai acontecer? A mulher vai tomar a frente. Sim, ela vai resolver. Só que ela vai ficar um pouco insatisfeita. Ela vai fazer aquilo com uma cara um pouco feia. Porque ela vai perceber que, olha, meu marido aqui não está exercendo essa segurança e essa força que eu busco. Muitas vezes ela não vai conseguir entender isso de forma consciente, mas ela vai ficar um pouco insatisfeita. Então, nesse sentido, por exemplo, quando o cara joga videogame, né, quando o cara tá vendo muito filme, quando o cara dorme até mais tarde, não é que isso em si é o problema, mas se torna uma problemática caso a mulher não se perceba segura. Caso ela perceba que tem várias coisas ali que o homem poderia aprimorar para deixá-la mais segura e ele não tá se empenhando para isso. Então, por exemplo, um cara que tá acomodado no trabalho, muitas vezes por falta de ideal, né? O cara, sei lá, a ambição dele não tá operando bem ali. E o cara tá meio preguiçoso, tá meio desleixado. A mulher olha para esse cara e ela vai reclamar. Ela vai ficar tensa com aquela situação. Então, nesse sentido, o homem ele tem que ter um drive de conquista, uma ambição saudável. Certo? Um drive de resolução de problemas. E todo homem gostaria de ser um símbolo de segurança e estabilidade para os seus. Só que às vezes o homem tem dificuldade de declarar que ele não está conseguindo cumprir esse papel de forma excelente. E aí ele se protege. Ele ataca a esposa, ele briga. Mas no fundo ele sabe que ele não está fazendo as coisas que ele deveria fazer. E os motivos, as razões disso são diversas. Muitas vezes a pessoa tem que ir até para terapia para conseguir melhorar essa questão, né? Para daqui a pouco construir um ideal, voltar a produzir bem na vida, enfim. Então reparem o seguinte, que o homem tem interesse. E a gente pode olhar para os interesses do homem e dizer, poxa, mas que interesses baixos, que vileza. Só que a mulher também tem. A mulher também tem esses interesses. Não é que seja baixo ou vil, é que são os interesses de cada sexo. É assim que funciona. E aí, nesse sentido, quando a gente vai analisar a interação dentro da relação, o homem ele consegue se contentar muito mais quando a relação com a mulher tá boa no sentido da interação entre eles dois. A conversa tá boa, a relação sexual tá boa, o convívio ali entre eles dois tá bom. O homem não se importa tanto se a mulher tem ambição profissional, se ela consegue resolver problemas na vida prática. Isso não é o eixo para o homem, isso não é o centro. Ele pode até gostar quando ele percebe uma mulher ali que consegue cumprir essas atividades. Mas isso não é assim, o interesse central do homem dentro de uma relação. Já a mulher, ela vai olhar para essas coisas. Então o cara, ele pode estar ali no ponto de vista da interação entre os dois, está indo muito bem. Só que se ela olha para as outras áreas da vida dele e não percebe ali um empenho, uma dedicação, uma força, ela vai ficar insatisfeita. E às vezes ela pode utilizar de cobranças na relação, tá?
querendo que ele melhore essas áreas, mas com justificativas erradas, equivocadas, que não são bem aquilo que ela está querendo dizer. E aí complica a guerra, ninguém se entende, tá entendendo? Um exemplo clássico que eu gosto de dar, que vai elucidar tudo que eu tô falando aqui. Pega um casal, beleza, em que o homem acorda todo dia mais cedo que a mulher para ir trabalhar. Ele acorda de manhã, tá colocando a roupa do trabalho, ele olha para a esposa dormindo. Ele vai achar aquilo fofo, ele vai achar aquilo bonito. Aí ele vai lá, dá um beijo na testa da mulher e vai conquistar o mundo, e vai trabalhar, né? Agora, se a mulher está nessa situação, ela acorda mais cedo que o cara e ela tá insegura. O cara não tá entregando a segurança que ela gostaria de receber. Ela vai olhar pro homem e ela não vai conseguir ser dócil, hein? Ela não vai conseguir chegar por muito tempo ali na cabeceira, dar um beijo na testa do marido e dizer: ô meu amor, bons sonhos que eu vou trabalhar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quando o marido tá reclamando muito que a mulher não deixa ele jogar videogame, que a mulher, enfim, papapá, olha, ela tá se sentindo insegura. E a mulher, nesse sentido, ela exige real. A mulher tem esse interesse, então ela vai o tempo inteiro tá buscando símbolos de segurança na relação. E aí a problemática não é o jogo, mas é o restante da coisa. Se o cara tá trabalhando bem, tá fazendo tudo certinho, tá entregando segurança pra mulher, talvez ela não enxergue o jogo como um problema. Pelo contrário, ela vai enxergar o jogo como um momento de lazer. Vai até apoiar o marido a ter momentos de lazer ali. Porque ela percebe que o cara se empenha, se dedica, luta pelas coisas. E aí o cara vai lá descansar e tá tudo certo. O problema é quando o descanso se sobressai. Quando ela percebe que o descanso não é merecido. Então, sob certo aspecto, quando a gente for analisar aqui o prisma da relação, percebe que a mulher ela vai ter exigências aqui, né? E o homem também. E ambos vão se comportar de uma maneira ruim se eles não estão recebendo essas exigências, se eles não estão recebendo esses interesses. E aí compete a ambos também ter uma maior compreensão dentro da relação. Talvez o teu homem esteja passando por dificuldades, não consiga desempenhar esse papel da forma que ele gostaria. E talvez a tua mulher também. E ficar exigindo somente as tuas coisas sem ter um olhar mais dócil não funciona. Então, meus amigos, nesse sentido a gente consegue concluir que homem e mulher possuem necessidades distintas, possuem interesses distintos. E eles têm que compreender isso para a relação funcionar. Senão não vai pra frente, pessoal. Senão não funciona. Então nesse vídeo aqui vocês já conseguiram perceber algumas coisas. O homem tem uma maior demanda por relação íntima, certo? Por docilidade. Beleza? Já a mulher por segurança. E a segurança em todas as áreas. Afetiva, certo? Moral, física e tudo mais. Essa questão da segurança afetiva é muito comum no consultório. A mulher não se sente ouvida. Isso aí acontece demais. Não se sente acolhida pelo cara. E às vezes o cara não se dá conta disso, entendeu? Porque na cabeça dele não precisa ter tanta troca afetiva assim. Ele não percebe tanta necessidade. Mas aí é que tá. Não é porque ele não percebe necessidade que ele não tem que entregar. Porque a mulher dele precisa. E a mesma coisa com a mulher e o homem. Então vocês entenderem essa verdade no e cru dos relacionamentos é fundamental. É vocês perceberem o seguinte: caramba, eu não sou tão santinho aqui, né? Eu não sou tão amoroso. Porque se minha mulher não tá ali me cuidando, me mimando, né? Tendo relação comigo, eu já fico todo frio com ela. Eu já fico com uma cara emburrada. Porque se o meu homem não tá entregando segurança pra mim, tá acordando um pouquinho mais tarde, depois de mim, de manhã, eu já começo a ficar insatisfeita. Então olha só, nós aqui, quando eu digo homens e mulheres, nós temos interesse sim na relação, tá? Aceitem isso, porque ao passo que vocês aceitam isso, vocês conseguem perceber que o parceiro de vocês também tem. E aí que entra a esperteza nesse sentido, de vocês entregarem o que o parceiro de vocês precisa, para que eles também, de alguma forma, se sintam propensos a entregar para vocês. Porque muitas vezes a relação está indo mal é porque ambos estão orgulhosos e nenhum dos dois está entregando. Mas se um passa a entregar, meio que convoca o outro a fazer o mesmo. E a pessoa que toma a dianteira e começa a servir bem o seu parceiro, ela não está sendo trouxa, ela não está sendo burra, pelo contrário, ela está sendo muito esperta. Porque ela tem uma finalidade: receber as coisas que ela almeja e tornar a relação dela boa. Óbvio, também tem uma questão de generosidade aqui. E ela vai empregar os meios adequados para obter esse fim. E os meios adequados não é ficar reclamando, fazer cara feia, brigar o tempo inteiro. Isso não funciona. Então alguém vai ter que tomar a dianteira e começar a entregar bem as coisas que o seu parceiro precisa ou parceira, para que aí sim, daqui a pouco, se crie um ambiente propenso ao serviço mútuo, à entrega mútua. Há uma profundidade de relação, há boas conversas. Se o ambiente está tenso, ou seja, se esses pilares aqui, basilares, essenciais, não estão sendo cumpridos, a relação não consegue progredir em beleza.
a relação não consegue ficar mais sublime. Porque a base, o ambiente está sempre tenso, com briga, com discussão, com desentendimentos, com um sentimento de injustiça. E para complementar, eu tenho mais 3 apontamentos para fazer. Primeiro, Otávio, tudo que você falou aqui eu não consegui me identificar. Eu acho que isso não se adequa à minha relação. É lógico, quando a gente faz uma análise, a gente vai estar sempre pegando uma perspectiva generalizada. Por isso que eu digo em geral. Eu nunca vou conseguir abarcar todas as particularidades. Mas lógico, para a gente conseguir raciocinar, a gente vai ter que sempre partir da regra, não da exceção. Logo, a regra é essa. Talvez a sua relação não se encontre nessa regra. E tá tudo bem. A gente faz uma análise geral, a gente percebe aqui um padrão, certo? Algo que acontece na maioria das vezes, e a gente pode ir derivando as especificidades, derivando os pontos que estão em divergência. Beleza? Segundo apontamento. Otávio, eu faço de tudo nessa relação. Eu cumpro o meu papel. Eu atendo os interesses do meu cônjuge, só que ele não entrega isso pra mim de volta. Eu já não sei mais o que fazer. Olha, outra parada dura de ser dita aqui. Mas às vezes, o seu cônjuge não entrega porque ele não quer. O ser humano é livre pra isso. Percebe? E aí, meu amigo, minha amiga, não tem muito o que fazer. O querer humano, ele é complexo, ele é individual. Às vezes você tá cumprindo seu papel e não tá recebendo nada em troca. E aí? Não tem muito que você possa fazer, o outro não quer. E aí o outro então vai ter que passar por um processo de transformação, ele daqui a pouco pode mudar o olhar dele, ele pode, enfim, se transformar nesse sentido. Mas também não depende muito de você. Você pode facilitar o ambiente, mas você não é a responsável ou o responsável por essa mudança concreta. Porque a mudança tem que partir de um querer individual. Se você tem religião, bom, agora é hora de atribuir um sentido transcendente. E terceiro ponto, a visão de mundo sua e do seu cônjuge, ou seja, a visão intelectual que vocês têm acerca da natureza das coisas, é o que vai determinar grande parte do relacionamento. Grande parte. Conhecer a realidade do outro deveria ser um papel no namoro, só que às vezes as pessoas pulam uma etapa e acabam casando sem conhecer. Mas peraí, vamos lá. Qual é a visão de mundo? Qual é a visão que o seu marido ou sua esposa tem sobre casamento, por exemplo? Como é que eles enxergam a questão da fidelidade? Eles enxergam o casamento como algo sublime, de amadurecimento, que possibilite uma entrega abnegada, que possibilite o outro amar, conquistar virtudes. Ele enxerga as virtudes como um bem a ser conquistado? Ou o seu cônjuge não tem essa visão? Ou ele não enxerga o casamento dessa forma? Ou ele não enxerga as relações dessa forma? Percebe que se ele não enxerga a relação dessa forma que eu estou dizendo aqui, complica demais a guerra. Complica demais a guerra, porque você está querendo introjetar uma visão de mundo que você gostaria que ele tenha, só que ele não tem. E aí você vai se frustrar. A questão da traição fica muito evidente. Muitas vezes o cara trai, ou a mulher trai, e aí descobrem, e eles se sentem arrependidos, choram, pedem para voltar, fazem um escarcéu lá, né? Mas lógico, quando o outro descobre, a casa cai, né? A casa cai. A pessoa não quer como ser vilã da história, ela tem um apego ali também, ela vai tentar contornar as coisas. Mas a pergunta que fica é, quando ela traiu, e quando ninguém estava sabendo, ela sentia um desconforto? Ela enxergava a imoralidade que habitava no coração dela? Ou ela só ficou mal porque descobriram? Se ela só ficou mal porque descobriram, olha, no fundo, ela não percebe valor na fidelidade, ela não percebe valor na virtude. E se ela não percebe valor na virtude, como é que ela vai conseguir operar e buscar essas virtudes? Não tem como. Então essa compreensão também é muito importante de se ter, beleza? Feito, meus amigos, essa é a verdade nua e crua das relações conjugais, ok? Relacionamento sim é troca de interesse, nós não somos santos, e uma relação para funcionar, para alcançar uma certa beleza, para alcançar níveis mais sublimes, ela precisa estar correspondendo, ou seja, o homem entregando os interesses da mulher e a mulher entregando os interesses do homem. Assim a relação pode melhorar, crescer no amor, na maturidade e na felicidade, portanto. Feito? Até o próximo vídeo e qualquer coisa vocês podem me chamar no direct para tirar qualquer dúvida a respeito desse tema, que é polêmico, certo? Mas eu sei que vocês têm um olhar já capaz de compreender com muita clareza tudo que eu trouxe aqui. É isso. Tchau, tchau.